Olha aí, meu amigo, a fritura do senhor Fernando Haddad continua a todo vapor. Eu já noticiei aqui no canal em outras oportunidades um movimento que está acontecendo nas sombras, atrás das cortinas, nos bastidores, para queimar o Fernando Haddad, sabe-se lá com qual intenção, para conseguir a vaga do Ministério da Fazenda, para tirar esse cara do caminho que é visto como um problema, para enfraquecer aquele que é tido como o mais provável sucessor do Lula. Não sei, só sei que teve uma reuniãozinha muito legal, muito interessante, com vários ministros do governo Lula, ministros atuais e potenciais ministros, gente graúda ali do governo, e o Haddad não estava presente. E o grande tópico dessa reunião foi a atuação do Ministério da Fazenda, ou melhor, do ministro da Fazenda, que tem sido apontado como o grande problema, o grande calcanhar de Aquiles do governo Lula. Será que ele é mesmo? Eu não sei, mas esse é o argumento da galera e o Haddad foi mais uma vez crucificado no gabinete ministerial do Lula. Vamos conversar sobre isso que rolou, esse problema e as repercussões disso para eventualmente algum movimento no sentido de alterações no gabinete ministerial do Lula, algo possível de acontecer. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho e me ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Estamos chegando perto dessa marca, conto bastante com o seu apoio nesse sentido. Pois bem, não se pode dizer que o Haddad foi deixado de fora dessa reunião, não foi convidado. Não é isso, né? A reunião aconteceu no dia 16, né? No domingo. Tô gravando esse vídeo na terça. Agora que a informação de bastidores saiu, porque você sabe como é que são essas fofocas do Palácio do Planalto. Aliás, fofocas da Granja do Torto, que foi onde essa reunião aconteceu. Porém, o Haddad não estava presente não por não ter sido convidado. Ele está viajando para o Oriente Médio desde o dia 14 de fevereiro. Agora, não dá para dizer, né, que o timing dessa reunião não foi muito bem escolhido. Deliberadamente, o cara foi deixado de fora, aproveitaram a oportunidade em que ele não estaria presente para fazer a caveira dele com o chefe, que é o Lula. Até porque já houve outros desentendimentos em reuniões com os ministros e o Haddad estando presente, e ele até se saiu bem, se defendeu bem nessa história. Então é mais fácil se ele não estiver presente. O que aconteceu então, né? Houve uma reunião para discutir essa crise de popularidade no governo Lula que todas as pesquisas estão mostrando, até o Instituto Datafolha deixa isso bastante claro. Os ministros fizeram aquela coisa de contenção de danos, aquela reunião para traçar estratégias e tentar virar esse jogo. Pois bem, né? No domingo, dia 16, os ministros se reuniram ao presidente da República lá na Granja do Torto. Quem que estava presente nessa reunião, né? De acordo com o que foi apurado aqui pelo pessoal do Globo, enfim, né? Do G1, né? Estavam presentes aqui o chamado núcleo duro do Palácio do Planalto, que é o Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, o Rui Costa, da Casa Civil, e o Sidônio Palmeira, o novo grande super-ministro do Lula, do Ministério das Comunicações. Estavam presentes também a Gleisi Hoffmann, que é a atual presidente do PT, mas provavelmente ela vai se tornar a secretária-geral do governo, vai se tornar ministra também, né? E o Alexandre Silveira, que é do Ministério de Minas e Energia, outro grande amigo político do Lula nesse sentido. E o Jacques Wagner, né, que é senador, líder do governo lá no Senado Federal, e o Camilo Santana, que é ministro da Educação, também estiveram presentes. Então, de todos os nomes aqui, não tem nenhum favorável ao Haddad. Vários aqui publicamente já demonstraram seu descontentamento com a atuação do ministro da Fazenda do governo Lula. Principalmente, né, o Alexandre Silveira, o Rui Costa e a Gleisi Hoffmann. Essa provavelmente é a que mais bateu publicamente no Fernando Haddad, inclusive em eventos do próprio PT. E aí o que acontece? A percepção que o pessoal passou para o Lula, esses pelegos políticos dele, a percepção que eles tiveram é o seguinte, que as medidas que mais desgastaram a popularidade do Lula foram decisões do próprio Fernando Haddad, coisas que partiram do Ministério da Fazenda. Aí tem alguns exemplos aqui, né?
A crise das blusinhas lá em 2023, pô, caramba, tem quase 2 anos isso aí, meu amigo. O tempo voa, né? E a crise do Pix agora na transição de 2024 para 2025. E não há o que discutir. Ambas as decisões foram péssimas para o governo. Isso aí é evidente. Lá atrás a gente viu esse fenômeno com um monte de jovem dinâmico que fez o L com gosto e ficou com raivinha depois do Lula porque não ia poder comprar a blusinha, a calça na Shein, na Shopee e etc. E agora todo mundo, né, o Brasil inteiro ficou revoltadíssimo com a portaria que foi feita lá, o decreto, né, que foi feito a respeito do Pix e tudo mais. Agora, não sei se dá para dizer exatamente que essa decisão ou essas decisões foram tomadas pelo Haddad em si. São decisões técnicas que fazem sentido num contexto de aumento de arrecadação, porque no final das contas, essa é a grande ideia fiscal do governo Lula: resolver o problema do desequilíbrio das contas, do orçamento, reduzir a dívida pública brasileira por meio da arrecadação, não é por meio do corte de gastos, definitivamente, é no campo da arrecadação. E isso se faz cobrando mais impostos. Beleza, você consegue aumentar a arrecadação fazendo a economia crescer, mas a gente sabe que a economia brasileira não está crescendo de verdade e o governo Lula sabe disso também. O que resta para o Fernando Haddad nesse sentido? Aumentar impostos, e isso ele tem feito com maestria, cumprindo o papel que lhe cabe no governo Lula, que é justamente aumentar a arrecadação. Só que isso pega muito mal, o brasileiro não gosta desse tipo de coisa e fica muito revoltado. Então, o pessoal até pontuou aqui o preço dos alimentos, mas a conclusão que eles chegaram é que não tem culpa do Haddad nessa história. Aí é um aumento do preço do dólar e o Ministério da Fazenda, portanto, não é o responsável nesse sentido aí, né? E, bem, estamos diante de mais um caso, mais um evento de fritura do Fernando Haddad. O cara está sendo queimado publicamente e a caveira dele tem sido feita a todos os momentos pelo pessoal do PT. Isso aqui é bastante fácil de compreender, né? E já há um movimento organizado para que ele saia do Ministério da Fazenda e vários dos seus apoiadores mais próximos também. Quem que vai entrar no lugar dele é a grande pergunta e o grande temor de todos nós, porque a tendência é ser alguém muito pior, sem sombra de dúvidas, né? Inclusive, esse caso aí do Pix foi uma grande derrota para o Fernando Haddad quando o governo revogou o decreto lá que criou toda essa história. O Haddad saiu como derrotado nesse sentido, né? Aliás, ele foi voto vencido e teve que anunciar essas medidas. E quando teve o anúncio do pacote fiscal, o Haddad também foi derrotado, porque ele não queria anunciar o negócio lá do imposto de renda, o aumento da faixa de isenção do imposto de renda, que foi uma tragédia para a economia brasileira aquele anúncio. Elevou o dólar para os patamares mais altos da história do real. Então o Haddad vem sofrendo golpes sucessivos e vários nomes fortes dentro do governo Lula querem fazer a sua caveira. Agora, o que isso vai significar na prática, né? Quem que vai ocupar o seu lugar caso ele saia de fato, não dá para saber. Tem gente, inclusive, propondo uma solução de consenso, que é tirar o Haddad do Ministério da Fazenda para colocar o atual ministro da Fazenda, o Haddad, lá na Casa Civil, mas o Rui Costa é muito amigo do Lula, isso não vai acontecer de fato, né? E há, inclusive, uma possibilidade que tem sido aventada do Rui Costa querer se promover a sucessor do Lula. Nesse sentido, o Fernando Haddad seria um grande adversário dele, né? Não sei qual que é o objetivo dessa galera na fritura do Haddad, mas que isso está acontecendo é um fato inegável e se torna cada vez mais claro. A ponto de vazar fofoca de bastidores, esse pessoal quer que a gente saiba que isso está acontecendo. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.